Olha, BioVibes, a aula de hoje começa pela bochecha. Olha essa e olha essa. O que que tem em comum? Você vai descobrir agora na nossa aula. Acompanhe a gente. E aí, BioVibes? Hoje nós vamos falar sobre núcleo celular, uma das áreas mais importantes da célula. Então nós vamos conhecer o núcleo, as suas estruturas e como elas funcionam para possibilitar o funcionamento celular. E olha que interessante, é um dos assuntos que mais aparecem no Enem. Então você está observando aí em genética molecular, no gráfico que a gente está observando, vou mostrar aqui para vocês. Esse gráfico está mostrando claramente para vocês que o assunto envolvendo DNA é um dos assuntos mais evidentes na prova que vocês vão encontrar. Desde 1998 até 2022, 57% dos assuntos que envolviam genética molecular apresentavam questões ligadas ao DNA. Nós temos 29% com síntese de proteínas e regulação proteica e código genético, ou seja, BioVibes, é um dos assuntos que mais aparece. Então, o que eu faço? Eu fico louco, professor. Eu fico maluco. Eu vou ficar o quê? Eu vou errar essa questão? Jamais. Acompanhe nossas aulas que você vai encontrar agora as respostas para aqueles pontos mais importantes para a sua aula. A resposta para aqueles pontos mais importantes para o seu aprendizado. Então, quando a gente fala de núcleo, acompanhe aí comigo, BioVibes. Você tem que entender, nessa imagem eu deixo claro para você toda a estrutura do núcleo celular. Então observa aí, BioVibes, essa aqui é a nossa carioteca. É a membrana que envolve o núcleo. Olha como ela é composta, olha como ela é formada. Aqui eu tenho uma bicamada de fosfolipídios, aqui vocês veem as bicamadas de fosfolipídios, e entre essas bicamadas nós temos o poro formado por proteínas. Então, o que nós observamos aqui? O canal por onde as substâncias vão entrar no núcleo. O que vai estar entrando, BioVibes? O que entra para o núcleo? O que é importante? Então, micromoléculas, as moléculas importantes que vão possibilitar o funcionamento do núcleo. Então, as bases nitrogenadas, radicais fosfatos, moléculas de carboidratos, que são importantes para a fisiologia do núcleo. Então elas saem do citoplasma e via poro, que é uma proteína, ela possibilita a entrada desses compostos em direção ao núcleo. E chegando no núcleo, aí eu vou ter a grande atividade de enzimas que vão possibilitar o controle de toda a atividade nuclear. Deixando um pouquinho essa parte de fisiologia, a gente tem que lembrar, BioVibes, e você tem que ter isso na cabeça, que aqui no núcleo nós temos uma organização. O DNA está todo descondensado sob a forma de cromatina, um longo filamento contínuo, onde vão estar presentes todos os genes que compõem a nossa espécie, que compõem o seu material genético. Então você viu lá no início da nossa aula que eu e minha filha, Bia Biologia, temos características muito semelhantes. E essas características ficam justamente aqui, ó, na cromatina, onde sequências do DNA, chamadas de genes, isso mesmo, BioVibes. Essas sequências são importantes para quê? Para possibilitar a ordem que sai do núcleo em direção ao citoplasma, onde nós teremos o quê? A síntese das moléculas, principalmente as proteínas necessárias para a expressão celular. Então, nessa imagem, você vê carioteca, você vê a cromatina aqui, que é o longo filamento de DNA descondensado. Nucleoplasma é o líquido que compõe o núcleo, repleto de moléculas úteis ao funcionamento da célula. Aqui eu tenho o nucleolo, uma porção central do núcleo, cuja função, anote aí, dá uma pausa no vídeo e anote no seu resumo. A função é síntese de RNA ribossômico. E nós temos também esse núcleo localizado na célula, fluindo por todo o citoplasma, possibilitando assim a execução dos diversos papéis. Quando a gente pensa em núcleo, BioVibes, então nós precisamos entender as funções que ele vai estar exercendo. Primeira função que a gente coloca para você: o DNA é responsável pelo controle do metabolismo. Então é ele que vai controlar a produção de moléculas importantes para o funcionamento celular. Qual outra função do núcleo, BioVibes? A outra função é o processo de regeneração. Como assim?
É no núcleo, como eu falei para vocês, que existem as sequências que nós chamamos de genes, que são responsáveis por possibilitar a construção, o funcionamento e o direcionamento da célula. Ou seja, se a célula precisa regenerar estruturas que foram perdidas, é lá no núcleo, no DNA, onde vão estar essas informações. Então, o núcleo exerce esse papel. Além do papel de regeneração, não podemos deixar de lado. Lembra que nós já fomos uma única célula e hoje nós somos formados num corpo adulto por mais de 10 trilhões de células biovibes. Então, todo esse processo de multiplicação celular, de crescimento do organismo, ele passa pelo mecanismo de divisão celular. E essa divisão celular, ela é organizada pelo núcleo também, pelo material genético, por todas as informações que estão lá presentes. Professor, e as funções param por aí? Jamais. Então, todo o processo de divisão, ele ocorre depois do mecanismo de replicação, ou a duplicação do DNA que nós chamamos. Significa dizer que todo aquele DNA que nós possuímos, ele é copiado para que ele possa ser passado para uma célula filha. Além disso, biovibes, nós temos a função de transcrição, que é justamente o que eu falei no iniciozinho. Você tem a molécula de DNA sendo responsável pela síntese de uma molécula temporária, chamada de RNA, que leva apenas as informações úteis para executar aquela função necessária para a célula naquele momento. E por último, sem deixar de falar, a hereditariedade. Então, quando você olhou para a Bia e olhou para mim, você visualizou claramente que as nossas bochechinhas são muito semelhantes. Isso está no nosso DNA, isso é expresso pela nossa hereditariedade. E para você entender muito bem, eu coloquei essa figura, biovibes, porque a maioria dos alunos tem dúvidas nesses processos porque eles não entendem a organização do material genético. Ele não entende como o material nuclear está organizado. Ele não entende como esse DNA aparece. E nas questões, quando eles colocam para vocês os termos, vocês muitas vezes ficam, ai meu Deus, eu não lembro do que é isso. E faz com que você erre. Então acompanha comigo. Aqui é o DNA, a fita dupla, que a gente vai estudar já já como ela é formada. Ela vai estar associada a moléculas proteicas chamadas de histonas, que funcionam como carretéis, enrolam esse DNA para proteção e para também possibilitar assim, a organização desse material genético. A essa junção de várias proteínas histonas com DNA, nós iremos formar o chamado solenoide e cromonema, que é um filamento cromossômico básico, e ele vai se condensando, ou seja, cada vez mais se compactando até chegar à estrutura de cromossomo. Esse cromossomo aqui a gente só consegue ver no período da metáfase, que você acompanhou ao longo do ano nos seus estudos, que é uma das etapas que ocorre ao longo do processo da mitose, da divisão celular, que é quando esse cromossomo atinge a condensação máxima, quando esse DNA ele está muito condensado e ele passa a ser visível. Uma observação que você não pode esquecer. Qual a diferença da fisiologia, do funcionamento do DNA, de quando ele está sob a forma compactada, condensada do cromossomo, para quando ele está sob a forma de cromatina? Aqui, na forma de cromossomo, esse DNA não expressa os genes, ele apenas passa esses genes para a descendência. Já na forma de cromatina, é quando as enzimas conseguem ler os genes, expressar a síntese de um RNA que vai lá no citoplasma para orientar a síntese de proteínas. Então é muito importante você entender esse mecanismo a organização do DNA de acordo com as fases. Lembrem-se, cromatina, expressão gênica, cromossomo, disseminação, passagem desses genes para a descendência. Então vamos falar um pouquinho sobre DNA. Então aqui a gente vai mostrar para vocês como o DNA está organizado. Isso é muito importante, tá, biovibes? Isso aparece muito nas questões. O DNA, ele é uma fita. Na realidade, para a gente deixar mais claro, ele é um polímero, ou seja, é uma molécula formada por várias unidades menores. Essas unidades menores nós chamamos de monômeros, e a unidade maior, composta por essas várias pequenas unidades, são os polímeros. Então, esses polímeros de DNA são formados por unidades básicas, os monômeros. E quais são esses monômeros? Acompanhe aí o laserzinho. Nós temos
a base nitrogenada ligada a um açúcar de 5 carbonos, que você vê numerado aí nessa animação, e um radical fosfato. O radical fosfato dá o caráter ácido do ácido nucleico, dá o caráter ácido do DNA. A base nitrogenada, ela tem, como o próprio nome diz, um caráter básico, mas pelo fosfato estar mais na periferia, mais externo na molécula de DNA, é esse ácido, é esse fosfato que dá o caráter ácido do DNA, viu, BioVibes? Muita atenção nesse momento. Então aqui, essa estrutura que eu mostrei para vocês, base nitrogenada, açúcar de 5 carbonos e um fosfato, base nitrogenada, açúcar de 5 carbonos e um fosfato, isso é o monômero do DNA. Isso é o que nós chamamos de nucleotídeo, é a base do DNA. E o DNA é formado pela adição de vários nucleotídeos em cadeia. E aí percebe um pouquinho a organização desse DNA, BioVibes. Eu tenho uma fita onde a organização dela estabelece um sentido. Isso é muito importante para responder as questões, BioVibes. Não se desespera, é fácil. Essa numeração que você observa aqui, que eu estou mostrando, essa numeração que vai aparecer na sua animação, essa animação representa os carbonos dessa molécula de açúcar, dessa molécula de pentose. E a posição do DNA, ela é organizada da seguinte forma. Eu tenho a extremidade, eita, quase que não sai. Eu tenho a extremidade onde o carbono 5' ele fica evidente, ele fica expresso. Essa fita de DNA, ela vai ser formada pela união do carbono 3' com o fosfato. Então, esse 5' e 3' representa justamente o carbono que vai estar sendo visualizado na molécula de DNA. Então, 5' é o que está ligado ao fosfato, e esse fosfato vai estar ligado ao carbono 3' da desoxirribose, do açúcar superior. Então, nós temos uma fita sempre organizada dessa forma. Um lado da fita de DNA, ela tem uma extremidade 5' livre, e na sua posição inferior, nós vamos ter a extremidade 3', que é a extremidade do açúcar livre. Como o DNA é uma molécula dupla hélice, ela é formada pela união de duas fitas, a gente vai observar que no lado oposto, a fita ela segue um sentido antiparalelo. Então, eu vou ter no mesmo lado do DNA, na posição antiparalela, a extremidade 3' livre e, ao final dessa cadeia, a extremidade 5' livre. Isso explica que o DNA tem um sentido das fitas antiparalelas. Normalmente nos livros, nas aulas que você observa, a gente compara o nosso DNA a escadas. Essas escadas são formadas pelos corrimões e pelos degraus. Os degraus são justamente a junção das bases nitrogenadas, que estabelece aquela relação de Chargaff. Adenina ligada a timina, guanina ligada a citosina, na relação de 1 para 1. As extremidades, os corrimões, eles são formados basicamente pelo açúcar e pelo radical fosfato. Então, é como se a gente visualizasse sentidos opostos. Nesse corrimão, um lado você tem a extremidade 5', 3' livre, no lado oposto, 3', 5' livre. Isso é muito importante para você entender mais na frente como é que esse DNA funciona. Então, BioVibes, complementando tudo que a gente está falando, eu mostro para vocês essa imagem. Dá um print agora, para a videoaula e printa essa imagem. Olha que imagem fantástica, onde você consegue entender tudo que eu acabei de falar para você, a organização do DNA. E lembrem-se, essas junções de bases nitrogenadas, a sequência delas representam justamente os genes, que vão orientar a síntese das moléculas importantes para as células. Então, é através desse armazenamento de informações que as células vão saber o que elas têm que fazer. Então, o DNA é uma molécula que tem uma capacidade gigantesca de armazenamento. Tanto é que hoje em dia, novas tecnologias vêm buscando entender o DNA para possibilitar com que, em criações humanas, na tecnologia, eu consiga armazenar dados de uma forma tão eficiente como a molécula do DNA consegue. Então, BioVibes, essa molécula ela é sempre passada da célula-mãe para as células filhas. E esse processo, você sabe muito bem o nome. O nome desse processo é o quê?
replicação ou duplicação do DNA, BioVibes. É muito importante você entender esse processo, porque é através desse processo que o DNA passa de uma célula mãe para as células filhas, e assim vão poder reconstituir tecidos, aumentar o número de células do organismo. Muito importante nesse mecanismo é você entender o papel das enzimas que estão aparecendo nessa animação fantástica para facilitar o entendimento de vocês. Quais são as principais enzimas que controlam esse mecanismo da replicação? Vamos lá. Primase, topoisomerase, helicase e ligase. Ai, professor, não vou gravar. A maioria dessas enzimas, elas aparecem nos livros com o nome DNA anteriormente. DNA ligase, DNA topoisomerase, DNA helicase e DNA primase. Então essas enzimas são aquelas que agem no DNA. E agora você vai, com certeza, aprender e nunca mais esquecer como é que elas funcionam, BioVibes. A DNA primase é a enzima que vai adicionar um primer. O que é um primer? O primer é um iniciador, é uma sequência que é introduzida no DNA para que as enzimas possam reconhecer que ali é um local onde vai começar a leitura e a duplicação do DNA. Depois da enzima primase, nós temos a topoisomerase. Lembra que a gente falou que o DNA é todo enroladinho, é a dupla hélice? Ele estabelece essa posição para proteger os genes, para proteger as sequências que formam e que expressam a ação celular. Então essa topoisomerase é a enzima que é responsável por desenrolar esse DNA para possibilitar assim com que ele possa ser lido. Além da topoisomerase, eu tenho a helicase, que funciona como tesourinha, BioVibes. Elas vão cortar as ligações entre adenina, timina, guanina e citosina, separando os dois lados das fitas. Essa ligação que estabelece a união entre essas bases nitrogenadas são justamente ligações de hidrogênios, que vão ser quebradas pela helicase e, ao final do processo, restabelecida de modo facilmente. E, por último, eu tenho a DNA ligase, que vai ligar os pedacinhos que foram duplicados para que possa, sim, formar a nova fita. Então, acompanhe aí na nossa animação o que está acontecendo. Vamos lá. 1, 2, 3 e olhando a animação, BioVibes. Olha que legal, olha que massa, olha que maravilhoso essa animação explicando o processo. DNA, topoisomerase desenrola, helicase vem cortando as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, o primer é adicionado e a partir desse primer eu vou ter o quê? A possibilidade do início de que a DNA polimerase, que é a enzima principal, que foi colocada aqui para chamar a atenção para vocês no desenho, ela possa se ligar e a partir daí começar a ler e duplicar esse DNA. O que acontece? Qual é uma observação importantíssima que você tem que ter? A DNA polimerase, que é essa enzima que está aparecendo aí para você, ó, com um capacetezinho, trabalhando intensamente, é ela que lê a sequência e ela que duplica. Ela tem uma característica, ela só sintetiza uma nova fita no sentido 5' 3'. E como no DNA você viu que eu tenho fitas em sentidos antiparalelos, opostas, eu vou ter uma fita no sentido 5' 3' e outra fita no sentido 3', 5'. A DNA polimerase, ela vai pegar uma fita molde, onde ela consegue ler de modo contínuo a fita e fabricar uma nova fita complementar. Porém, existe uma fita retardada, que a DNA polimerase ela vai sintetizando os novos pedacinhos através de introdução de diversos primers. Então, na fita molde, iniciou um primer, ela lê continuamente. Na fita retardada, vão sendo adicionados vários primers, para que ela possa visualizar o sítio de ligação para ela e ler esse DNA e copiar ele continuamente. Esse processo de pedacinhos que são formados são chamados de fragmentos de Okazaki. É o nome dos fragmentos que são formados na fita retardada, que ao final do processo vão ser lidos pela DNA ligase, vão ser retirados os primers e vão ser unidos continuamente, formando assim duas novas fitas completamente iguais. Olha que fantástico! E o mais interessante, BioVibes, isso acontece numa velocidade gigantesca. Então, o DNA é lido, copiado e duplicado e revisado para retirar totalmente os erros que possam acontecer.
Que maravilha entender a replicação do DNA. E aí, BioVibes, entendeu muito bem o processo de replicação que acontece com o seu DNA e possibilita, assim, a formação de células filhas a partir de células mães, células filhas que vão regenerar aquela lesão que você teve na pele, células filhas que vão regenerar o seu intestino, células filhas que vão regenerar estruturas importantes do nosso corpo? Então, BioVibes, você viu e aprendeu muito bem como é que acontece o processo de replicação do DNA. Agora eu quero mostrar para vocês como é que é o mecanismo de ação e funcionamento do RNA. Primeiro, o que é RNA? É uma fita temporária que é formada a partir da sequência que está lá no seu DNA. Aí, professor, não entendi. Existe uma sequência que é chamada de gene e que ela ordena a célula a fabricar alguma molécula importante para o seu funcionamento. Só que o DNA não vai sair do núcleo para se unir às organelas citoplasmáticas e ordenar. O DNA é chique, é poderoso, ele é o importante. Ele não sai do núcleo. Quem é que sai? Uma molécula que ele orienta a sua síntese, chamada de RNA. Qual a diferença? Você observa aqui na imagem o nosso DNA, dupla fita, da forma como nós explicamos anteriormente, e aqui você observa uma molécula de fita única temporária que é fabricada para que possa fazer com que a célula produza as moléculas importantes. Então essa molécula, ela tem como diferença ser fita única e tem uma substituição de base nitrogenada. No RNA, ao invés de timina, nós temos a uracila, substituindo essa base nitrogenada, fazendo assim com que o seu RNA tenha uma linguagem própria dele. Enquanto no DNA nós vimos que a adenina se liga a timina, guanina e citosina, vai aquela dica, Aguinaldo Timóteo, Gal Costa, no RNA eu vou ter adenina ligada a uracila, guanina ligada a citosina. Então essa sequência de bases nitrogenadas que representam uma ordem. Uma ordem para quê, BioVibes? Para que as organelas citoplasmáticas reconheçam essa informação e comecem a fabricar aquilo que a célula precisa. Então essa molécula sai, ela vai ser processada no citoplasma e a partir daí se torna ativa, gerando assim a expressão da proteína importante para o funcionamento da nossa célula. Então, como é que acontece essa transcrição? Como é que acontece a síntese desse RNA? Nós vamos ter em uma região específica, ou seja, em um gene, uma sequência inicial, que eu chamo de promotora. Essa sequência inicial, que marca o início do gene, ela vai ser reconhecida pela enzima e essa enzima, que nós chamamos de RNA polimerase, ela vai reconhecer o início, vai ler esse gene todo até chegar à sequência de terminação, sequência de finalização do gene e vai sintetizar a molécula temporária que nós chamamos de RNA mensageiro. Então essa molécula de RNA mensageiro, BioVibes, ela ainda não está pronta, ela precisa ser processada no citoplasma, mas ela foi sintetizada pela RNA polimerase. Nós temos uma abertura chamada de abertura de replicação, ou forquilha, ou bolha de replicação, onde ela é marcada pela região de reconhecimento do início do gene, região promotora, e região final, de terminalização do gene, onde a RNA polimerase lê, copia, transferindo essa informação para a sua linguagem própria. E a partir daí, ela passa pelos poros, saindo do núcleo, os poros presentes na carioteca, e vão chegar lá no citoplasma, gerando assim funcionalidade para esse RNA. Olha o que eu coloquei para vocês, os 3 tipos de RNAs que são fabricados através desse processo. O primeiro tipo é o chamado RNA ribossômico. O ribossomo é a organela presente em todas as células, seja procarionte ou eucarionte. Por que, BioVibes? Porque ela produz a molécula mais importante para o nosso corpo, que são as proteínas. Vão exercer funções de defesa, enzimática, transporte, funções diversas, estruturais, de formar partes do nosso corpo. Então essas moléculas são muito importantes. Por isso que a organela responsável pela sua síntese, ela é comum, desde a célula mais simples, as procariontes, até as células mais complexas, como as que aparecem no nosso corpo, as células eucariontes. Então, esse RNA ribossômico, associado a proteínas específicas, ele vai ser responsável por formar os ribossomos, que são úteis na síntese proteica. São eles que vão possibilitar a síntese proteica.
Eu tenho o RNA mensageiro, que é aquela fita que sai lá do núcleo contendo as informações, os códons genéticos, ou seja, as sequências que estavam presentes nos genes, que vão ser lidas pelos ribossomos e adicionadas, serão lidas pelos ribossomos e a partir daí adicionado os aminoácidos importantes ou os aminoácidos na sequência para a fabricação da proteína. E por último eu tenho aqui os RNAs transportadores, que como o próprio nome diz, eles vão trazer os aminoácidos de acordo com os códons, as sequências que estão no RNA mensageiro. Lembre-se que códons são trincas de nucleotídeos no RNA e cada trinca de códon vai ter um anticódon presente no RNA transportador. É uma sequência complementar. E esse RNA transportador vai trazer o aminoácido de acordo com cada códon. E assim ele vai sendo lido e adicionando aminoácidos em sequência. Que maravilha! Ao final do processo, eu tenho uma molécula pronta. De quê? De proteína que vai ser processada, vai ser amadurecida para que ela possa exercer sua função. É muito show estudar essa parte, BioVibes. E aí nós observamos como é que se dá esse processamento desse RNA. Então aqui, eu tenho a sequência do DNA, o início da transcrição, o início do gene e o fim. Então isso aqui vai ser lido pela RNA polimerase e vai fabricar uma molécula temporária, chamada de RNA mensageiro. Nesse RNA mensageiro, existem pedacinhos que são codificantes, ou seja, que vão dizer qual aminoácido é importante na molécula, e existem sequências que não são codificantes, ou seja, são estruturais. Elas não servem para adição de aminoácidos. Essas sequências ativas são chamadas de exons e as sequências inativas são chamadas de introns. Então, o que acontece no citoplasma? O que acontece? Essa molécula sai do núcleo depois de um processamento, aonde endonucleases, que são enzimas retirantes dos introns, sequências não úteis, possibilitam a união dos exons, onde elas vão sair para o citoplasma e lá sim se ligarem a ribossomos e RNAs transportadores, orientando a síntese da proteína. É muito fácil entender isso, BioVibes. Quando a gente observa uma imagem como essa, quando a gente para visualizar uma explicação maravilhosa, é isso que vai fazer você acertar sua questão, BioVibes. É essa simplicidade, essa facilidade. Olha o que a gente observa. Enzimas que retiram os introns, possibilitando assim a união dos exons. Esse processo é chamado de splicing. É o processo de maturação do RNA mensageiro, onde nós temos a retirada dos introns e a manutenção dos exons. E aí vai uma observação. Vou falar baixinho, BioVibes. Só a gente pode saber. Existe um mecanismo que causou grande interrogação na cabeça dos cientistas. Como que nós conhecemos todos os genes que estão presentes no DNA humano e após conhecer todos eles, nós verificamos que a diversidade não é tão grande. E por que nós temos tamanhas diferenças entre os seres humanos? Porque esse processo chamado de splicing, ele pode sofrer variações, baixinho para só você ouvir. Esse mecanismo é chamado de splice alternativo, aonde existem formas de amadurecer esse RNA mensageiro de forma diferente, fazendo com que trechos de introns possam até se manter presentes, gerando assim proteínas diferentes. Por isso que com genes presentes na espécie humana, embora sejam números relativamente pequenos quando comparados até com outras espécies, podem gerar características distintas, porque quando eu tenho o amadurecimento dessas moléculas, eu posso ter variações de processamento, gerando assim diferentes códons com diferentes sequências de proteínas. Olha que show entender biologia dessa forma. Mais uma imagem que mostra para você a sequência gene, RNA mensageiro, ligação com ribossomo, RNA transportador e a união de aminoácidos, formando assim a proteína, processo conhecido como tradução. Muito bem, BioVibes. Então, essa é a ordem principal que nós temos no núcleo. Para cada gene, eu vou produzir uma enzima e a partir daí eu vou ter
Então, BioVibes, essa é a ordem geral que nós temos no material genético. O gene vai sofrer a ação das enzimas que vão possibilitar, assim, a produção de uma ou mais características a partir desses genes. Ou seja, através das enzimas, os genes vão controlar o metabolismo celular, todas as funções que são importantes. Para a gente finalizar essa partezinha, nós mostramos como acontece a síntese das proteínas. Olha aí a RNA polimerase trabalhando. Olha o ribossomo aderido a RNA mensageiro. Olha o RNA transportador trazendo os aminoácidos, que vão ser unidos por ligações peptídicas, formando assim a estrutura primária da proteína. E a partir daí, quando chega ao final do gene, esses aminoácidos são lançados, ou seja, são desligados desse complexo formador, e essa proteína vai ser amadurecida, atingindo a estrutura secundária, terciária e quaternária, expressando assim a sua função. É muito legal entender esse processo. É isso que faz com que você possa agora estar entendendo o meu mecanismo. São vários e vários neurônios se comunicando através de neurotransmissores, que muitos são de proteínas formadas através desse processo. É muito legal entender biologia. Então, esse mecanismo de síntese proteica é o que faz com que o nosso corpo funcione plenamente. Então, BioVibes, dessa forma, a gente chega a um resumão para fechar essa parte principal. Replicação, processo que dá nome à síntese de um novo DNA. Transcrição, processo que é responsável pela síntese do RNA, e aí os seus diversos tipos. E tradução, processo que é responsável pela organização da síntese das proteínas. E essas proteínas, através da união de aminoácidos, vão ter funções enzimáticas, funções hormonais, de defesa, que são anticorpos, de transporte como hemoglobina, entre várias outras que estão presentes no nosso corpo. Beleza? Então, fica a dica. Vamos agora para algumas questões. Agora eu vou ler a questão do Enem de 2018 sobre o assunto dado na aula. Vamos lá. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como A. Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. B. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. C. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Ou E. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Agora, papai vai responder a questão para você. Cheguei, BioVibes, cheguei. Vamos lá, vamos responder essa questão. Agora vai sair a gente e vai ficar só focado na questão para vocês. No 3. 1, 2, 3. Tchau, Bia! Então, BioVibes, olha que questão maravilhosa. Bia acabou de ler para vocês uma questão que fala sobre tudo aquilo que a gente conversou na aula anteriormente. Ele pergunta sobre o conceito do código genético. Você vai lembrar que o código genético nada mais é do que a sequência do gene que é passada para o RNA mensageiro. Então, essa sequência do gene ela é passada sob uma forma de trinca de nucleotídeos. Muito bem. Então, com isso, nós ficamos com a letra A, que é a resposta da questão. Trinca de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. BioVibes, quais os erros que a gente observa nas outras alternativas? Localização de todos os genes encontrados no genoma. Isso não é código genético. Localização está mais ligado a locus gênico, posição. Letra C, codificação de sequências repetidas presentes nos genomas. Essas sequências repetidas, a gente vai falar em biotecnologia, nada mais são do que sequências que identificam o padrão do DNA de cada indivíduo. Isso não é código genético. Isso é chamado pela sigla de VNTR, sequências repetidas no DNA. Letra D, conjunto de todos os RNAs mensageiros? Não. Os RNAs mensageiros vão ser produzidos de acordo com a necessidade da célula e a expressão desse gene. E letra E,
todas as sequências de pares de bases presentes no organismo. Essa sequência de pares de bases é o genoma e não o código genético. Olha como é fácil quando a gente se concentra e consegue entender muito bem o processo. Valeu, BioVibes!